Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai conversar sobre a revogação das liminares. Quais são os efeitos que a revogação de uma liminar pode trazer para o seu cliente? E você está preparado para dizer para ele quais são aqueles efeitos, o que pode agregar dentro da sua realidade e o custo financeiro que isso pode causar. Esse vídeo foi motivado pela pergunta de um aluno, que trouxe aqui alguns questionamentos acerca dessa revogação daquela liminar. E por isso resolvi gravar esse vídeo de hoje com esclarecimentos um pouco mais detalhados a respeito desta indagação. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Bilim, professora dos cursos de pós-graduação da PUC, da USP, do EMEC, da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, autora de livros e artigos científicos, também sou palestrante, advogo há mais de 20 anos nessa área administrativa e consultiva tributária, além de hoje ocupar um cargo de conselheira dos contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E hoje, então, a gente vai conversar sobre a revogação das liminares e os efeitos para fins fiscais. Bom, a gente sabe que o artigo 151 do Código Tributário Nacional, ele prevê, nos incisos 4º e 5º, o quê? A suspensão da exigibilidade do crédito. Quando for conferido o quê? For deferida a medida liminar no mandado de segurança ou as tutelas nas outras ações, ou seja, nas ações ordinárias, que hoje a gente tem as tutelas de evidência, as tutelas de urgência, que vieram a substituir o antigo Código de Processo Civil. Então, a gente tem aqui as tutelas liminares, as tutelas de urgência, de evidência, ou liminar no eventual mandado de segurança. E uma vez deferido esse provimento, qual o efeito que ele causa? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E o que é suspender a exigibilidade do crédito tributário? Primeiro, para ter a suspensão da exigibilidade do crédito, eu preciso ter crédito definitivamente constituído. Então, pode ser que essa liminar, numa tutela, ela nem vá suspender a exigibilidade de um crédito, porque sequer ele existe. Porque ele ainda não foi autuado, não houve a confissão. Então, pode ser, por isso que é impróprio, às vezes, a nomenclatura do Código Tributário Nacional, suspender a exigibilidade do crédito. Porque crédito só existe após a sua constituição. Existem situações em que esse provimento liminar será deferido antes mesmo da constituição daquele crédito. Então, melhor seria dizer suspender o quê? A exigibilidade da obrigação tributária. Essa, sim, nasce junto com a ocorrência do fato gerador e, a partir de então, ela pode ser suspensa, essa exigibilidade da obrigação como um todo. Isso aqui é só um contexto, né? Já que a gente gosta muito dos termos bem explicadinhos, cada nome dentro do seu lugar. Então, suspensão da exigibilidade do crédito, nem todas as opções do 151 isso acontece, porque às vezes nem crédito existe, como, por exemplo, quando você obtém um provimento liminar. Então, pode ser que esse provimento liminar que você recebeu antes mesmo da Constituição, que vai impedir que o fisco, da mesma forma, realize os atos de cobrança, você também não pode impedir o fisco de realizar o quê? A atividade vinculada e obrigatória do lançamento. O fato de não existir definitividade no crédito não quer dizer que o fisco não possa te autuar. Até porque o prazo está correndo, tem a decadência ali correndo para ele me autuar. Então, não obstante você tenha uma liminar deferida, essa liminar ela não causa no fisco a impossibilidade do lançamento. Até porque se ele não fizer o lançamento dentro do prazo, o que vai acontecer com ele? Vai decair e ele não pode fazer mais. Aí você não vai nem mais precisar daquele mandado de segurança. Então, medidas liminares não impedem o fisco de realizar o lançamento, o auto de infração ou qualquer procedimento prévio à lavratura do auto de infração. Mas o que mais que eu impeço? Vamos imaginar que teve todo o contencioso administrativo, você eventualmente obteve a liminar no momento posterior. Depois do processo administrativo, já constituiu, deu tudo errado, você obteve a liminar depois. Já tem constituição do crédito, de fato, aí haveria o quê? A suspensão da exigibilidade daquele crédito e os atos de cobrança. E se essa liminar ela foi deferida logo depois que você perdeu no administrativo, ela vai impedir o quê?
a inscrição do débito em dívida ativa. E com isso você ganha o quê, meu caro? Menos 20% para você garantir o juízo ao mel depois. Né? Lembrem que quando você inscreve um débito em dívida ativa, já tem os 20% dos honorários ali para você garantir numa eventual execução fiscal. Então já está bom aqui, menos 20%. Logo, se não tem a inscrição em dívida, não vai ter a lavratura da CDA e nem tampouco vai ter o quê? A propositura da ação de execução fiscal. E você fica livre, de um primeiro momento, de o quê? De ter que analisar todo um processo judicial, garantia do juízo, embargos de execução, encontrar um argumento adequado para aquilo e assim vai. Então, você obteve aquele pleito liminar e ele vai fazer o quê? Suspender a exigibilidade do crédito tributário. Lançamento, a gente já sabe que não pode. Mas nesse caso aqui já está evoluído, ele já até aconteceu, você se defendeu e perdeu. Entrou no judiciário e ganhou a tutela. Então, se eu ganhei aquela tutela, eu vou suspender a exigibilidade daquele crédito. Eu não vou poder ser o quê? Executada. O meu débito, se ainda não for, ele não poderá ser inscrito em dívida ativa. Mas existe um outro exemplo aqui, para ficar claro, na hora de teses tributárias, a ação que a gente ajuiza muito é mandado de segurança. E, normalmente, o que você quer? O pleito liminar para suspender a exigibilidade e impedir os atos de cobrança para que você não pague, ou melhor, não seja exigido daquele tributo que você entende indevido. O juiz ele vai olhar lá, opa, realmente, cognição sumária, perículo in mora, fum boniuris, vou dar a liminar. E aquela liminar, ela suspende a exigibilidade e impede os atos de cobrança. Isso quer dizer que você eventualmente vai ser lançado, pai? Eu já acabei de dizer isso. Só que você, se não pagou, você não vai poder ser o quê? Cobrado. Porque aquele débito, ele está o quê? Suspenso. Tranquilo? Entendemos os efeitos da suspensão da exigibilidade? Não impede o lançamento, mas impede o quê? Eventualmente a inscrição em dívida ativa, o CADIM, a CDA, certidão de dívida ativa e a correspondente propositura da ação de execução fiscal. Muito bem, entendemos esse ponto. Ela dura até quando, essa liminar? A liminar, ela dura enquanto ela estiver existente e ninguém a cassou e ela não foi revogada. Então, ela dura até os efeitos da sentença, né? E aqui tem um caso, tem uma súmula muito importante que eu quero que vocês guardem, que eu até nem falei para o aluno que me perguntou, então certamente você vai ouvir isso aqui, você vai se recordar. O que vai acontecer? Vamos imaginar que a União, num caso desses aí, da exclusão do ICMS-ST, da base de cálculo, do PIS e da COFINS, você ganhou a liminar. Ela gravou e lá no tribunal revogou a liminar. A liminar perde o efeito. Qual é o efeito dessa medida liminar? Que perdeu os seus efeitos. Ou pior ainda, porque se você ganhou aqui em primeira instância, até o julgamento em segunda instância de um agravo da fazenda, dura aí o quê? Uns 3, 4 meses? Às vezes nem isso. Mas se você ganha a tutela e a sentença só veio 3, 4 anos depois, e lá na sentença é que a liminar é revogada, você ficou com ela 4 anos. Agora a brincadeira diferenciou, né? Pois é. Ou às vezes a sentença demorou 5, 6 anos, acontece. E amanhã ou depois revogou e você ficou ali 4, 5 anos, 3 anos, sem pagar o tributo, acreditando na sua tese. Depois a jurisprudência muda de ideia e você perde. Ou aquele magistrado muda de ideia e você perde na sentença. Tudo que você não pagou poderá lhe ser exigido? Pode. Mas eu não paguei porque tinha uma ordem judicial que diz que meu crédito estava suspensa a exigibilidade. Aí é que entra o erro de alguns. Eu suspendo a exigibilidade do crédito dos atos de cobrança. Mas se amanhã depois ela caia, porque aquele valor é devido. E se você não pagou,
todos os consectários legais do inadimplemento lhe são o quê? Imputados. Juros de mora, multa de mora, multa de ofício. E você vai ser chamada a pagar aquele tributo com todos esses consectários desde a data o quê? Do inadimplemento. Desde a data do vencimento do tributo que você não pagou. Então, na hora da conta chegar, juros e multas estarão ali incidindo desde a origem. Porque a liminar ela não suspende a fruição dos juros, nem tampouco impede a imposição das multas. Lembrem que multa ela deriva de atos específicos. A multa de mora pune o inadimplemento. A multa de ofício ela pune o descumprimento da legislação. E se o tributo é devido e você não pagou, o que você fez? Tem a mora e tem a punição. E os juros decorrentes do inadimplemento. Então, esses juros lhes serão cobrados. A única coisa que até então, até a jurisprudência mudar, que impede a fruição desses juros e a imposição de multa, é o depósito no valor integral. Só que eu não estou falando de depósito aqui. Eu estou falando de concessão de liminar sem depósito. Existe uma súmula, gente, antiga Padedel, de 64, do STF, súmula 405, anotem ela aí, súmula 405 do STF, que vai dizer assim: denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento de agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida. Agora vem. Retroagindo os efeitos da decisão contrária. Ou seja, retroage ao status quo ante. Retroage ao momento inicial em que aquela liminar teria sido o quê? Deferida. Então, ganhei a liminar no mandado de segurança desses aí para exclusão do crédito presumido do ICMS, da base do PIS e da COFINS. Ganhei a liminar. O teu cliente, ele está ciente que se a partir daquele momento ele quiser excluir, é o risco dele. Embora eu acredite que tenha chances de êxito, você não pode trazer a responsabilidade para o seu colo. É uma opção do cliente. Querer usar e não pagar e está suspenso, ou deixar suspenso, ganhar eliminado e não fazer nada com ela, porque eu posso não querer usar. E se ele usou, ele ganhou fluxo de caixa, ele está ganhando, mas ele sabe que daqui a 2 anos, ele sabe que daqui a 4 anos, e se você não sabe, você tem que dizer, a sua função é informar, aquela liminar ela pode cair. E quando ela cair, esse período todo aqui que ele deixou de pagar, lhe será exigido com juros e multa. Então, a brincadeira vai ficar cara. E essa súmula aí que é aplicável, ela retroage, né, ao tempo inicial, com aqueles efeitos da decisão retroagindo ao momento inicial. Inclusive, tem várias jurisprudências, tanto do Supremo quanto do STJ+, né, aquele que julga mais isso, dizendo que a medida liminar possui efeitos retroativos, com o retorno da situação dos autos ao status quo ante. Denegado, portanto, o mandado de segurança, retroage os efeitos da decisão contrária até a data do seu deferimento. Então, é muito importante que vocês tenham em conta nessas ações, nessas teses tributárias, quando se obtém a tutela. Vou dar um exemplo agora bem concreto, que eu até falei sobre isso outro dia aqui. O terço de férias. Todo mundo acreditava que a contribuição patronal não incidiria sobre terço de férias. Muita gente não pagou, embutindo nessa base o terço de férias. Acho que ninguém deve ter pago, porque tinha lastro e fundamento para isso. Olha lá o vídeo sobre terço de férias e patronal. Agora muda a jurisprudência. O Supremo está quase o quê? Será que modula ou não modula os efeitos? Isso quer dizer que se ele não modular os efeitos, o fisco pode me cobrar 5 anos para trás. Certo? Num caso desse aí do 13º, vamos imaginar que quando o Supremo mudou de ideia, você tinha uma liminar deferida. E você não estava pagando com base na sua liminar. Aí o Supremo mudou de ideia 3, 4 anos depois. E quando veio a sua sentença, 5 anos depois, ele caça a liminar. Você ficou sem pagar 5 anos. Vamos imaginar que não module os efeitos da decisão.
não modulou. Porque se modular é diferente, né? Vamos imaginar que não houve modulação. Eu posso cobrar 5 anos para trás, mesmo com a liminar. Porque a liminar não suspendeu o quê? A fluência dos juros e da multa imputada. E aí você vai estar com aqueles 5 anos de juros e multa no colo para pagar. É isso mesmo, além do principal, obviamente. Então, em qualquer tese que você apresente, você tem que deixar claro que se eventual liminar ela cair, você vai ser cobrado daquilo tudo, se ele usou, obviamente, os juros e as multas decorrentes. Porque liminar não suspende a fluência de juros e multa. Mas eu vou te dar um migué aqui, né? Eu vou te dar aqui o pulo do gato, que é uma solução que eu gosto de usar. Tá lá na lei, para quem quiser ver, mas parece que as pessoas esquecem disso aqui. Então, o que tem aqui? É a Lei 9430. A Lei 9430, no seu artigo 63, ela traz uma exceção. E essa súmula 405 do STF, que manda retroagir a data do deferimento da liminar, ela não vai ser aplicada. E aí, durante o período em que a liminar foi deferida, você blinda a fluência da multa e dos juros. Olha o que diz aqui esse artigo 63 da 9430. A constituição do crédito tributário destinada a prevenir a decadência relativa a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso 4º e 5º do artigo 151, não caberá o lançamento da multa de ofício. Então, veja bem, se você obteve a liminar antes mesmo da constituição do crédito tributário, o dia que o fisco for lhe constituir o crédito, que o juiz não vai impedir ele de lançar, como eu acabei de dizer, na hora do lançamento eu não vou imputar o quê? A multa de ofício. Olha que maravilha. Então, na hora, consegui eliminar antes da constituição do crédito, pelo lançamento. Veio o lançamento depois, dentro do prazo decadencial. Na hora do fisco me autuar, eu não posso imputar o quê? A multa de ofício. É o que diz o artigo 63 da 9430. E olha o parágrafo 1º aqui. O disposto desse artigo aplica-se exclusivamente nos casos em que a suspensão da exigibilidade do crédito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. Então, você obteve a liminar antes de qualquer início de procedimento fiscalizatório. Você não foi intimado, você não está correndo nada contra você ali. Senão a multa vai ser aplicada. Então, você tem que... Checklist. Obtive a liminar antes de qualquer procedimento de fiscalização. Na hora de me autuar, tira a multa de ofício. Ganhei a liminar antes da constituição, mas o procedimento já tinha iniciado. Vai ser autuado com multa e tudo que tem direito. Certo? O parágrafo 2º é que é o que eu gosto. A interposição de ação judicial favorecida com medida liminar interrompe a incidência da multa de mora. Interrompe a incidência da multa de mora, aquela limitada a 20% no federal. Desde a concessão da medida até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial, que considerar devido o tributo ou a contribuição. Então, vamos imaginar aquele caso que você obteve a tutela antes mesmo do lançamento de procedimento. Então, você já não tem a multa de ofício. Certo? Está lá feliz e contente. Mas depois vem a sentença. Às vezes, a quantidade da multa ali dentro ela é tão grande, essa multa de mora, a jurisprudência ela até estende para juros de mora, embora a lei seja muito clara, multa de mora, você vê a jurisprudência estendendo para juros. Então, quando você tem ali juros e multa, acaba sendo o quê? Um montante substancial. Você pode fazer com que o seu cliente deixe de pagar esses valores se no prazo de 30 dias da data em que você é notificado da queda daquela medida liminar, você promover ao pagamento daquele tributo. Aí você só tem que ser ágil para fazer a conta certa de quanto que seria esse valor sem os juros e sem a multa de mora, ou pelo menos sem a multa de mora, promove o pagamento dentro daqueles 30 dias, e aí então essa fluência passou a ser interrompida
por força do artigo 63, parágrafo 2º. É uma questão de conta. Eu teria uma série de exemplos para te dizer aqui. O que vai ser tratado no curso de tese e oportunidades, vai ser tratado na mentoria de tributarista de valor, enfim, tem vários assuntos aqui. Esse vídeo, especialmente tratado, ele tem a finalidade de te tirar o véu e entender os efeitos da revogação da medida liminar. E ficar atento, né? Mostrando para o seu cliente que liminar não vai fazer com que o tributo deixe de incidir os juros e as multas pertinentes. Ele apenas impede o quê? Os atos de cobrança. E amanhã ou depois, se essa liminar ela for revogada, retroage aos efeitos ao status quo 405 do STF, súmula, e você vai pagar aquele tributo com juros e multa e todos os consectários da data do inadimplemento. Lembrando que a gente tem aqui os parágrafos do artigo 63 da 9430, que pode aí ou excluir a imposição da multa de ofício ou interromper a multa de mora e, eventualmente, de acordo com a jurisprudência, os juros de mora, caso você promova o pagamento no prazo de 30 dias, a partir do momento em que aquela decisão venha a ser revogada, o que pode ser uma bela oportunidade para o seu cliente que venha estar passando por isso, se ele tiver din-din, para pagar naquele prazo. Então, são essas as considerações que eu queria trazer para vocês sobre os efeitos da revogação das tutelas, das liminares para fins fiscais. Até o próximo